tem consciência. E a nossa primeira convidada para fazer a abertura desse projeto é a Alessandra Laurindo. E ela é cientista social pós-graduanda em gestão de projetos sociais. E ela é pós-graduanda também, ela faz duas, né? Olha só, em serviço social e políticas públicas. A Alessandra é coordenadora de políticas étnico-raciais do município de Araraquara. Ela é vice-presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra na gestão 2011-2020. E ela é também gestora de projetos do terceiro setor, além de ser presidente do Conselho Consultivo da UAB, União Afro-Brasil. Então, é um currículo aí bastante sólido, né? E nós temos, assim, a agradecer a contribuição que certamente você vai dar para esse ciclo de debates tão pertinente, tão necessário para a comunidade escolar, visto que quando a gente pensa em escola, nós estamos falando do segundo núcleo depois da família, onde os alunos adquirem conhecimento, onde eles aprendem as questões que vão fazer com que eles possam interagir no mundo e serem cidadãs e cidadãos mais empáticos, solidários, competentes e autônomos. Sempre pensando que os nossos adolescentes, os nossos jovens, serão as pessoas que vão lutar no futuro e vão interagir para que a gente tenha, de fato, uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Então, nesse sentido, a gente tem o prazer de receber a Alessandra Laurindo. Passo a palavra. Muito obrigada pela presença. Eu já vi que a minha conexão está bem estranha hoje, parece que está caindo, mas aos poucos a gente vai. Bom, a gratidão é muito minha, como eu disse, é sempre um prazer poder dialogar sobre isso, né, sobre o racismo, sobre as formas de enfrentamento. Quero agradecer imensamente, Cláudia, pelo convite, e dizer que, né, aqui, enquanto Coordenadoria de Políticas Étnico-Raciais, estamos à disposição, não só para falarmos sobre o tema, como também traçarmos parcerias futuras, presentes, justamente para a desconstrução e o enfrentamento ao racismo. A gente, no ambiente escolar, como você disse, né, o segundo lar, praticamente, é um dos momentos que ocorre muito, inclusive, o racismo, né? Muito de forma que, às vezes, imperceptível, ou de uma forma que já está naturalizada, que as pessoas podem não entender como racismo, mas acontece, que é o que a gente chama, por vez, de racismo institucional, porque o racismo está dentro de uma instituição, mas que não deixa de fazer parte do racismo estrutural, porque a gente vive numa sociedade onde, infelizmente, é comum se tratar o racismo, mas não criticá-lo, não enfrentá-lo. E aí, eu já gostaria que vocês usassem o chat aí do lado para colocar quem aqui acredita que existe racismo no Brasil. Quem achar que existe racismo, vai comentando aí no chat, que depois a gente faz um paralelo no final, tá? Quem acredita que existe, coloca aí, eu acredito e tudo mais, tá bom? Aí acho que a gente já pode começar com os slides, Cláudia, para a gente poder estar dialogando em cima dele. Eu vou colocar, tá? Aqui, Alessandra. Valéria, tá bom, Valéria, agradeço. Que bacana, muito bom saber que as pessoas acreditam que o racismo está aí, latente. Eu também acredito, né? Se a gente estivesse numa sala presencial, estaria todo mundo levantando as mãos, então. Muito bacana. Então, combatendo o racismo, o que eu chamo que é um dever de todos. Por quê? Por mais que a Cláudia apresentou aí meu currículo, mas antes de tudo isso, eu me apresento como mulher preta e militante do movimento. Então, antes de me formar, antes de fazer faculdade, antes de estar em todos esses movimentos, eu sempre fui uma militante, uma ativista do movimento social negro. Então, diante disso, eu brinco, inclusive, né, que eu já nasci militando. Quando o médico foi lá e deu tapinha no bumbum para ver se eu chorava, eu já falei, o que é, palhaço? Está batendo por quê?
Então, com essa pegada, a gente já cresce enfrentando desde muito cedo, né? Eu tive meu primeiro contato com um ato racista quando eu tive 6 anos de idade. E isso não foi diferente da maioria das crianças que cresceram comigo, que moravam em região periférica, em qualquer cidade do Brasil. Eu desafio em qualquer cidade do Brasil, não é só em Araraquara. Então, aos 6 anos de idade, quando eu estava fazendo aquela foto de pré-formatura, né, no prézinho, tem uma garota da minha sala, de nome Patrícia, éramos em 3 negros na sala de aula, e aí eu tenho essa foto em registro, né, ela toma um distanciamento de 1 metro e pouquinho de mim, porque ela não queria pegar minha cor, né, e isso sai na foto registrado, né, na foto de formatura do pré. Isso para uma criança de 6 anos que tem dentro de casa aquela história de que você é linda, você é negra, você é princesa e tudo mais. E aí você chega no pré e fala, peraí, eu não quero pegar sua cor. Eu falo, quem que tá mentindo nessa história? Meus pais que falam que eu sou princesa ou a garota que fala que não quer pegar minha cor, né? E aí eu chego para a minha professora do pré, dona Maria Isabel, queridíssima, que eu tenho contato até hoje, e falo, professora, a Patrícia falou que não quer pegar minha cor. Ela fala, você tem 2 opções, ou você sente e chora por isso, ou você começa a enfrentar desde já. E aí, né, jogando nas minhas costas, eu resolvi enfrentar. E aí a gente leva isso muito nesse sentido. Não sou a única, não tenham pena, não, muito pelo contrário. Isso me fortaleceu muito, porque em casa a gente sempre teve esse cuidado, meus pais sempre, né, se orgulharam muito e me empoderaram enquanto criança negra, adolescente, e me envolvi nesses movimentos. Então, só que isso não é legal. Tem muitas pessoas que usam essa ferramenta como um gatilho e até hoje não conseguiram se recuperar. Então, não façam isso achando que vocês vão ajudar ou incentivar uma criança negra, muito pelo contrário, né? Pode passar, por gentileza. Quando a gente fala da questão do racismo estrutural, é o que a gente fala que está, de fato, institucionalizado, estrutural numa sociedade. Dentro da escola, desse universo que é a educação, ele pode, muitas vezes, estar dentro de uma pegada que a gente não sabe ou naturaliza de um tanto. E eu falo isso pelo acolhimento das denúncias que a gente recebe. Tá? Aqui a gente também tem o SOS Racismo, leva as denúncias de racismo, e muitas vezes mães se preocupam com isso, porque no ambiente escolar, por exemplo, onde você tem vamos pensar, né, no mundo presencial, quando você tem o rodízio de sala de aula, quando as professoras pedem para as crianças apagarem a lousa, ela não escolhe a criança negra, sempre as crianças brancas. Quando tem a festa junina, quando a noiva da festa junina raramente é a criança negra, e eu tenho várias amigas que cresceram com esse trauma de que, olha, eu nunca fui a noiva da festa junina, né? Eu nunca fui noiva na minha vida, porque a criança negra não é o padrão ideal, ou não é aparentemente o padrão estereótipo da negra, né? Não é vista como belo, e porque a mídia não vende isso, né? Depois de muita luta, hoje a gente começa a reconhecer os negros nos comerciais, nas propagandas, mas muito se labutou para que isso acontecesse, para que chegasse a isso. Então, são pequenos toques que são necessários. E a questão que uns falam que é bullying, mas a gente fala que é racismo, que é, de fato, da criança não negra para as crianças negras, para o adolescente negro, que é essa disputa, seja pelo cabelo, seja pelo nariz, pelos lábios, toda a questão do fenótipo, da cor da pele, que é tratado no ambiente escolar. Então, você que fica satirizando o seu amigo da escola, você que fica o tempo todo, né, ali, que não pense que é bullying, é de fato racismo, porque a partir do momento que você pratica o bullying, porque a criança branca tem a orelha grande, ela pode ir lá fazer uma cirurgia e corrigir. A partir do momento que ela tem uma perna torta, ela pode ir lá fazer uma bota ortopédica e corrigir, mas a cor da pele ela não vai mudar. Então, é racismo. Então, é por isso que a gente fala o tempo todo, que isso tem que ser olhado diuturnamente dentro do ambiente escolar, tem que ser monitorado, e essa criança, esse pai, tem que ser chamado em casa e alertado justamente para que isso não aconteça e ver onde ele errou, porque ele não educou seu filho para uma sociedade diversa, para uma sociedade plural, onde ele tem que respeitar todos, independente da cor da pele, independente da etnia, da orientação sexual, ele tem que simplesmente respeitar por ser um ser humano. Então, é essa desconstrução que a escola precisa ajudar a fazer e enfrentar também diuturnamente. Quando a gente fala do racismo estrutural, é justamente isso.
porque ele já está tão enraizado nas palavras pejorativas que a gente usa no dia a dia e que não é desfeito essa formação. No final, aqui a gente vai ver algumas palavras, algumas coisas que já estão tão habitual no nosso dia a dia, que a gente nunca para pensar de onde vem, né? Por que a coisa está preta, por que tudo que é ligado a preto é pejorativo, por que tudo que é nuvem negra é ruim, porque tudo que é ligado à cor escura da pele é negativado, é levado para o negativo. O denegrir, né, é tornar-se negro, e a gente usa todos os dias, a maioria das pessoas usam todos os dias, e não desconstrói palavras como essa do vocabulário, que cada vez mais incide em menosprezar essa etnia, em desconstruir o caráter que é da população negra. Então, são coisas como essas que vai minimizando e diminuindo cada vez mais. Pode passar, por gentileza. Aí, pode passar, que depois a gente fala que é sobre o dia da paciência, aliás, sobre o dia da paciência negra, né? Porque a Cláudia citou, eu posso até fazer o inverso, eu vou fazer de trás para frente. A Cláudia falou do mês de maio, a gente faz uma atividade, tem uma agenda, um cronograma, né, que a gente chama de... Acho que tem alguém com o microfone aberto. E aí vocês podem compilar as perguntas e no final eu respondo todas com muita tranquilidade, tá bom? Em relação ao Dia da Paciência Negra, é porque a gente sempre tem várias questões, né, que sempre tocam no 20 de novembro, e quem é militante mesmo da questão racial já está esgotado de ficar respondendo sempre as mesmas questões. E toda vez as redes sociais emergem isso de uma maneira muito folgada, e que, para a gente, sinceridade, já está muito cansativo, sabe? Muitas vezes a gente tem que desenhar em alto relevo, jogar glitter, mas cansa. E algumas dessas questões são as que vêm. Pode passar, por favor. Por que não há um dia da consciência branca? Pode ver, todo 20 de novembro vem esse tipo de questionamento. Por que não há o dia da consciência humana, né? Todas as vidas importam, não só as negras. Aquela fala do Morgan Freeman, que todo mundo resgata, deixa guardadinho ali no celular, não sei o quê, mas chega na hora, né? Vamos parar de falar sobre racismo, porque se a gente parar, ele para de existir, né? É a mesma coisa de falar sobre fome. Se você não falar que está com fome, você não vai sentir fome. Enfim, o próprio negro é preconceituoso, o problema é social e não racial. Não só os negros são discriminados, japoneses, italianos, portugueses também são. Em Palmares havia escravidão, né? Lembrando o Quilombo dos Palmares. Tudo isso é mimimi. Monteiro Lobato era um homem do seu tempo, né? A gente responde, Hitler também. Enfim, todas essas questões são questões que todo ano, no 20 de novembro, vêm à tona. E aí não dá mais para rediscutir o óbvio, porque para a gente isso já está mais que esgotado e superado, é página virada. Eu preciso explicar por que não tem um dia da consciência negra, da consciência branca, sabe? É tão difícil entender toda a situação que a questão do racismo reverso, né? Mas racismo reverso não existe, Alessandra. Não existe, ponto. Porque eu preciso redesenhar quantos brancos hoje, por exemplo, são discriminados no mercado de trabalho pela cor da pele? Sabe? Quantos brancos são, a hora que entram no mercado, e são seguidos pelo segurança pela cor da pele? Quantos brancos hoje são abordados na polícia pela cor da pele? Todas as situações que são do mundo real hoje. Qual a diferença da mãe negra para a mãe branca quando o filho sai? Sabe, a diferença da mãe branca, quando recomenda quando o filho sai, toma cuidado com o tempo, a gente tem algumas, né, orientações. Olha a blusa de frio, não vai chegar tarde, não sei o quê. A mãe negra, sabe o que ela fala para o filho? Olha, você viu o carro de polícia, não corre. Se vê o carro de polícia, não sei o quê. A orientação é muito focada nisso, porque sabe que negro correndo é suspeito. E se ele correr mais ainda, ele toma tiro sem sequer perguntar qual é o nome. Então, ontem mesmo eu fiz uma conversa com a ouvidoria da Polícia do Estado, a gente estava numa audiência pública falando muito sobre isso. Não sei se vocês acompanharam aqui, até o programa do Jornalismo da Morada me procurou para falar de um jornalista que foi abordado em frente ao pub lá no Salto Grande, porque teve um capotamento de um carro, o carro virou,
ninguém foi indagar se o motorista estava alcoolizado, qual que foi o problema do motorista. Eles foram direto no repórter, porque o repórter era negro, perguntando o que o repórter estava fazendo ali e se ele tinha passagem policial. Oi? Como assim, gente? Tinha um carro virado ali, tombado, que tinha detonado a árvore, que estava em frente, ninguém foi questionar isso. As pessoas estavam preocupadas com a única pessoa negra que estava no local, que era um repórter, que se identificou como tal, inclusive teve que dar o RG, só que no mesmo veículo tem um outro jornalista, que é o Bonholi, que faz, né, todas as mediações lá para o jornalismo da Morada, e ele nunca foi, por exemplo, indagado. Ninguém nunca perguntou para o Bonholi se ele tinha passagem policial. E aí o jornalista que estava começando naquela semana não quis dar andamento, porque ele possivelmente vai precisar dos meios policiais, de todos os boletins de ocorrência, mas ele não vai conseguir ter todas as informações se ele der encaminhamento. Eu estou na cabeça dele para que ele vá até o fim, inclusive já denunciei para a ouvidoria da polícia para que ele tenha, no mínimo, proteção, porque é o primeiro caso que já estoura, né? Aliás, o caso que já estoura na primeira semana de trabalho dele. Enfim, esse é mais uma prova do racismo institucionalizado, porque o policial fala isso com a maior descaração. O policial estava com o RG dele na mão, ele ia consultar se ele tinha passagem ou não, ele não precisaria fazer uma investigação tão intimidatória do jeito que ele fez. Então, é um racismo descarado. E aí você vai lá no chat, nos comentários, na página do Jornal da Morada, e na hora você vê mimimi. Ai, por quê? Isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Não, com uma pessoa branca não aconteceria. Porque isso nunca aconteceu com um jornalista branco perguntar se ele tinha, de fato, passagem pela polícia. Enfim, são só situações que acontecem no dia a dia e que não é mimimi. Pode passar, por gentileza. Aí, pensando nisso, a gente tem uma cronologia do racismo, né? Aí a gente vai falar da pré-abolição, onde 58% da população brasileira era de pessoas negras, dividida entre negros alforriados e ainda escravizados. Foram 350 anos do tráfico, isso para pensar por que se resulta esse racismo ainda tão latente hoje, né? Ou por que as pessoas ainda são racistas no Brasil? Por que vocês ainda acreditam que existe, como vocês mesmos responderam aqui, né? Acreditam, sim, que existe racismo no Brasil. Porque 350 anos de tráfico, a nível de comparação, em 350 anos de tráfico negreiro, entraram cerca de 4 milhões de africanos no país. Então, e de 1890 a 1937, a capoeira foi proibida por lei, as religiões de matrizes africanas eram crime, passíveis de pena de morte desde 1830. Então, assim, tudo que foi herança, tudo que vieram desses africanos foi proibido. Outras barreiras foram os 7 atos que refletem na exclusão do negro até os dias atuais. Aí eu vou tentar fazer um resuminho desses 7 atos, pode passar, por gentileza? Pode passar. Aí tem um pouquinho das fotos, do que vem de ser uma escrava, né, o que usava na época, uma mulata de 38 anos, com um filho de 3 anos, cor clara, compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar na rua tal, tal, tal. Vende-se um mulato, alfaiate, bom, enfim, sempre como mercadoria, sempre como um objeto, que era assim que era, né, infelizmente, se bobear, é assim que é até hoje, mas... Vamos nos ater à época. Pode passar, por favor. Aí, essa cronologia, ainda se falando, 1824, a gente tem os negros sendo considerados seres semi-moventes, nem sei o que eu coloquei, mas quer dizer que eram incapacitados não eram considerados seres humanos, tá? Em 1839, impedidos de frequentar as escolas públicas, né? Mas hoje não pode ter cotas. Mas eram impedidos, isso são legislações, tá, gente? Tudo isso por lei. 1850 vem a lei de terras, onde negros não têm direito a comprar nenhum tipo de terra, mesmo aqueles que conseguiam a duras penas, né, algumas moedas, conseguiam alforria, eles não poderiam ter acesso a terras, porque isso era automático, né, quando eles conseguiam a alforria, eles juntavam algumas moedas, alguma grana, mas eles queriam comprar terra. Aí os escravocratas falaram, opa, peraí, o que essa negrada está querendo? Ter terra, querer começar a criar, começar a plantar, vão querer ter acesso? Não, vão cortar já essa onda. Então, a primeira onda foi querer cortar, de fato, o acesso deles à terra, porque sabe que, já dizia minha avó, quem compra terra não erra, né? Então, vamos fazer esse povo errar. Em 1888 vem a tal Lei Áurea.
que para a gente é conhecido como Dia da Mentira. A gente, enquanto militante negro, desconstrói totalmente o 13 de maio, usa como dia de denúncia ao racismo e não comemora como dia da abolição, porque essa abolição para a gente é uma abolição inacabada, inconclusa, sendo inclusive a lei mais curta da história do Brasil, declara-se extinta a escravidão no Brasil, ponto. Não tendo nenhum, mas nenhum amparo legal, onde se trabalhou quase 400 anos sob regime forçado de escravização, e diante disso, está jogado ao léu. Eu até falo, teve missa campal, teve feijoada, teve tudo, pode ter tido samba, mas o dia 14, o que a gente faz? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Né? Aí, não muito longe, em 1890, veio o quê? A lei da vadiagem. E quem eram os vadios que estavam nas ruas naquele momento? Né, sem serviço, né, porque tinham sido libertos, entre aspas, de fato eram os negros recém-libertos, né, ali. E aí, essa lei da vadiagem, pegavam todos que estavam na rua, nas praças, fazendo samba, que foi proibido logo em seguida. Então, essa lei da vadiagem tiravam todos das ruas, que muitos foram para os morros, né, subiram as favelas e até hoje nunca conseguiram descer. Então, essa foi a estruturação a composição, né, da sociedade brasileira, que infelizmente se configura até os dias atuais, né? Já dizia o samba enredo da Mangueira, no centenário da abolição, né, livre dos açoites da senzala, preso na miséria das favelas. Então, é muito isso que a gente vê até os dias de hoje. Em 1911, vem a cota para os brancos, que na verdade era a cota para os imigrantes, né? Todos os imigrantes que viessem para o Brasil, naquela propaganda, né? Venham para o Brasil, né? Que logo em seguida, na verdade, no final da escravização, da abolição, né? Com o fim da escravização, já tem essa propaganda, venham para o Brasil, porque é projeto hegemônico de embranquecer o Brasil, né? A ideia era aniquilar com a população negra existente no Brasil, né? Mas não sabiam, né? Que éramos semente e que íamos dar muitos e muitos frutos, mas resistimos. Só que essa propaganda de que vinha para o Brasil vinha muito nessa linha, né? Tinham passe, tinham ônibus, tinha hospedagem e tinha também a lei que dava cotas para os estudos, né? Algo que, se no dia 14 de maio de 1888 tivessem garantido para a comunidade, para a população negra daquela época, pode ter certeza que hoje a nossa história seria muito diferente. Então, não tendo, a gente já conseguiu resistir e fazer alcançar o que alcançamos hoje. Imagina se aquele 14 de maio tivesse, né, tido toda essa chavinha. Né? Mas estamos aqui. Em 1934, a Constituição Eugenista e direito do voto, né? Que, mais uma vez, a gente tá longe disso, né? Porque era a eugenista. Então, quando se fala de eugenismo, a gente está muito longe. Tudo que é ligado à conquista de direitos, a população negra é excluída. Em 1937, a proibição da Frente Negra Brasileira, né? Então, a gente não podia mais atuar, não podia buscar direitos, porque também era errado, né? Por que essa negrada está querendo agora? Né? De jeito nenhum. Em 1968, a questão da lei do boi, também, para filhos de agricultores, né, de pecuaristas, que tinham direito às universidades para esse fim. Então, quando hoje se fala, né, eu sou contra a cota, essas legislações de que sempre foram beneficiados os não negros que tem que ser revista, né? Então, sempre a gente fala, quando a gente fala vai ler, vai conhecer e buscar a história, não é para agredir, e sim para se subsidiar e não passar vergonha. Pode passar, por gentileza. E aí, voltando naquela questão que eu falei, dos 7 atos oficiais que refletem na exclusão, é um pouco isso, né? Tem também a questão da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que também reduziu muito a população negra da época, porque os senhores que não queriam dar os filhos davam lá os escravizados no lugar para ir para a guerra, e aí foi massivamente um número absurdo de negros mortos nessa Guerra do Paraguai. Pode passar, por favor. A lei do ventre livre, né, que toda criança negra, a gente aprende, né, olha, que bondade, né, do Império, toda criança negra nasceria livre a partir
né, de 1871, né, nasceu, já vai nascer livre. Só que, na prática, a gente sabe que era para tirar a obrigatoriedade dos senhores criarem, porque logo cedo eles já saíam para os quilombos para procurar liberdade, e muitas vezes rompendo, né, a ligação deles com os pais, porque nascia livre, mas também não poderia ficar ali com os pais, né? Então já rompia esse elo, criando mais uma agulha para os pais. A lei do sexagenário, né, que foi outro engodo, porque quem chegava aos 60 anos naquela época? A gente sabe que a média de vida dos escravizados era de 45 anos, porque com regime forçado, sal nas costas, chicote, sangue, não tem, gente, como sobreviver com regime de 12 horas de serviço o dia todo. Então, ninguém chegava a 60 anos. Então, a gente aprende, né? Tá, era a bondade do Império, mas não chegava. Pode passar, por favor. Então, é essa trajetória que a gente faz do 13 de maio ao 20 de novembro, justamente porque teve toda uma falácia, né, de tudo que a gente aprende. A gente tem uma lei que esse ano completa 18 anos, que é a Lei 10.639, que obriga, desde 2003, o ensino da história africana. Vem a Lei 11.645 também, de 2008, que inclui o ensino da história indígena nos parâmetros curriculares, mas que, infelizmente, nem toda unidade escolar pratica. Então, eu parabenizo muito vocês por estarem trazendo esse tema, por estarem atuando com isso, trazendo pais, professores, alunos, porque é muito importante que vocês trabalhem essa cultura, e em todas as matérias, não tem a necessidade de ser só na área de humanas. Eu vou trazer um pouco da nossa programação que a gente fez esse ano, no mês de maio. Inclusive, tem uma live disponível na página da Prefeitura, no Facebook da Prefeitura. Se vocês tiverem oportunidade, resgatem lá, ou me peçam, depois eu passo o link, que é com o professor Carlos Machado, que ele traz histórias fantásticas que podem ser trabalhadas em todas as áreas. Então, na matemática, na biologia, enfim, pode ser trabalhado em todas as áreas, porque ele tentou resumir um curso de 1 ano em 2 horas, mas vale muito a pena. Então, assim, usufruam disso, porque foi feito justamente para que os educadores se apropriassem, e vale muito a pena a gente redescobrir essa história que foi contada, que tudo começou na Grécia, né, desmerecendo o continente africano, e a gente sabe que não é assim, que não foi dessa forma. Então, vamos dar a César o que é de César, realmente resgatar essa história, valorizando os seus verdadeiros protagonistas. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí a gente fala em relação à questão dos números, né? Segundo a pesquisa do Instituto Ethos, pessoas negras ocupam apenas 5% dos cargos executivos no Brasil. Homens negros correspondem a 4,6%, e desse percentual, mulheres negras 0,7%. Então, só para vocês terem uma noção, o quão a base da pirâmide ainda, né, é desigual. Então, nessa pirâmide, a gente sabe que está majoritariamente homens brancos, mulheres brancas, depois homens negros e mulheres negras, muito na base mesmo, né? Que é muito fácil você falar que não existe racismo no Brasil, que é mimimi, mas que quando você começa a se questionar e perguntar, então tá, com quantos médicos negros você já se consultou? E aí você tem que parar para fazer a conta, na sua vida, na sua trajetória, você, mas eu lembro daquele lá, tá, peraí, aquele lá era cubano que veio no intercâmbio, não vale, vamos falar daqui, do Brasil, quantos? Então, não dá. Então, se teve que fazer conta, já não está valendo, já está desmerecido. E aí você começa a fazer outros questionamentos, tá, quantos juízes negros você conhece? E aí essa desigualdade num país onde 56,8% da população é constituída de pretos e pardos, entenda-se negros. Então a gente não está falando dos Estados Unidos, onde apenas 14% são negros, que parece que é o inverso, né? Pelo movimento que é feito, pela visibilidade que a mídia dá, parece que é majoritariamente o número de negros. Não, não é. Então, pelo estardalhaço que é feito, o Brasil parece que teria que ter muito, né? Não, a gente é a maioria e precisa, de fato, ter esse reconhecimento e essa representatividade nos espaços de poder. Leia-se, está com a caneta na mão, para poder minimamente se apropriar do que é nosso. Pode passar, por favor.
52% dos negros sofreram algum tipo de situação de violência. Então, quando eu falo algum tipo, seja na abordagem policial, seja na perseguição de tudo isso que eu falei, do mercado, enfim, de estar passando na rua e alguém automaticamente sobe o vidro do carro, abraça a bolsa, sabe, situações porque já entende o corpo negro como alguém suspeito, alguém bandido, alguém que vai lhe fazer mal. Então, essa imagem que foi deixada lá atrás, nesse período pós-escravização, sabe, aquele do dia 14 de maio, aqueles ditos como desocupados, né, que estavam ali no pós-abolição. Então, até hoje, essa imagem reflete no dia a dia. Então, toda vez que você faz qualquer situação em reação, quando você vê um corpo negro na rua, é isso, né, é reflexo daquele 14 de maio. Pode passar, por favor. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, né? E aí, exemplos a gente tem de sobra. A gente pode falar daqueles do supermercado, a gente pode falar do Carrefour, do Atacarejo, do Habib's, enfim, de várias redes. E aí a gente preza muito pelo boicote. Só que se a gente for fazer uma lista dos últimos instrumentos que fizeram agressão, que mataram jovens negros, ou que bateram, ou que prenderam, não sei o quê, a gente vai ter que fazer tudo na mão mesmo e fabricar tudo, porque não dá para comprar mais em lugar nenhum. Plantar, consumir, botar de vez a estaca zero, porque não tem uma única rede que não discriminou, que não matou um dos nossos. Pode passar, por favor. Racismo institucional. Aí a gente volta à questão do racismo institucional. É uma mesma abordagem, homens brancos são ignorados, os negros são revistados. Isso, eu tenho exatamente muitos amigos que passam por isso diuturnamente. Então, vocês podem, eu não sei aqui, mas vocês podem fazer uma pesquisa aí entre os amigos de vocês, dos amigos brancos, dos amigos negros, quantos são abordados pela polícia, principalmente quando trocam de carro, quando tem comando, quantos são passados pela polícia naquele mesmo faixa, qual é a abordagem feita no branco e qual é a abordagem feita para o negro. Mulher negra é pedida de entrar em hotel, na recepção, porque o local não aceita prostitutas, né? Muitas consideradas, porque, olha, mas daqui esse hotel não faz essas coisas, porque o corpo da mulher negra ainda é visto como objetificação, sabe, mulata tipo exportação, só porque a mulher negra automaticamente pode ser uma profissional do sexo, dependendo da silhueta dela, então, é comparada a mulata tipo exportação, e depois a gente vai ver exatamente o termo de mulata para quem ainda não conhece. É indicado elevador de serviço para um negro antes que ele se apresente como funcionário do prédio. Eu já passei por isso inúmeras vezes, né? Mas o elevador de serviço é por aqui. Eu falei, então, indique para quem realmente vai fazer serviço. Não é o meu caso. Mas a gente tem que aprender a driblar essas diversidades. No meu caso, eu driblo com voadora e os dois pés no peito, né? Mas nem todos têm essas artimanhas, né? Essa construção da militância. Mas muitos choram, vão para casa, se deprimem, porque o racismo também adoece. Solicitando que a mulher tire o turbante, né? Porque principalmente as mulheres de santo, que não são respeitadas, líderes religiosos incitam ódio contra as religiões de matrizes africanas, isso demais da conta. Quantas vezes as casas de religiões de matrizes africanas são atacadas, são pedrejadas, são queimadas, né? Porque não respeitam a fé alheia, principalmente no que tange as religiões de matriz africana, seja Umbanda, Candomblé, enfim, não são capazes de respeitar minimamente. Eles devem necessariamente respeitar todas as fés, né, todas as religiões, mas o inverso não acontece. Pode passar, por favor. E aí, a gente tem um racismo institucional na TV brasileira, né? Mas vocês têm a Maju, tá, gente? Maju, depois de quantos anos precisou para a Maju assumir um papel, né? Vamos parar antes da Maju. Mas tinha a Glória Maria, tá? A Glória Maria já tinha apresentado qualquer outra situação, então vamos parar de referência. Quando a gente tem que parar para fazer conta, né? Que seja a primeira mulher negra, depois a primeira chega, né? A gente está em quantos anos do Brasil? Como eu disse, somos 56,8% da população brasileira. É uma vergonha a gente não ter esse número representado nos espaços. Então, a gente cresceu, a minha geração dos 40, né, a gente cresceu frustradíssimo, porque a gente não teve uma Paquita. Eu sei que a grande maioria aqui não vai nem saber o que é isso.
mas a gente cresceu não tendo a frustração porque não tem Paquita Negra. E aí, com muita luta, hoje ainda a Xuxa responde por isso, né? Em algumas mancadas que ela dá aí nas entrevistas, com muita luta do movimento, gritando, berrando, que precisava colocar lá Bombom, que não era Paquita, era Bombom, né? Ela não foi Paquita, porque a Paquita tinha que ter um padrão, loira, né, com todo aquele negócio. Tudo bem, a negra não tinha o cabelo liso, a negra não tinha a cor da pele, a negra não tinha isso, não tinha aquilo, mas não tinha representatividade, né, e aí é um absurdo uma criança negra não se sentir identificada, porque representatividade importa, e importa muito. Que bom que essa nova geração agora tem quem se espelhar, né, hoje ela consegue ver uma Thaís, hoje ela consegue ver uma Maju, hoje ela consegue ver outras pessoas que ela se identifica, e mesmo a Joyce ela veio muito depois, né? A Joyce demorou um tanto para a Joyce Ribeiro assumir, mas ela veio a gente está falando agora dessa década, mas eu estou falando de gerações passadas, né? Mas que bom que a gente, com muita luta, está conseguindo mudar esse cenário. Pode passar, por favor. O racismo institucional na saúde, quando a gente tem vários relatos, eu fiz parte do Conselho Estadual até o ano passado, como vocês viram, a gente recebeu inúmeras denúncias e a gente dialogou muito com a Secretaria Estadual de Saúde, eles têm um disque de denúncia também, e nessas denúncias existem relatórios absurdos, a ponto de a mulher negra receber menos anestesia porque eles entendem que a mulher negra é forte e aguentador. Então, quando o hospital, ou seja lá, a unidade de saúde tem que economizar na anestesia, ela economiza em qual corpo? No corpo negro. Porque acredita que, mas negro é forte, negro é aguentador, gente. Aí parece que eu estou brincando, parece que eu estou falando lá de Marte, né? Mas não, a gente está falando do Brasil, a gente está falando de situações reais do estado de São Paulo. A gente tem, quando a gente fala do racismo institucionalizado, é porque tem médicos que têm nojo de tocar na pele da pessoa negra. Então, a consulta dos negros demora, em média, menor tempo do que dos brancos, porque ele sequer toca. Eu tive exemplo disso semana passada na UPA, por exemplo, do Vale Verde, que a pessoa estava com um problema no pé, só que ela nem olhou, falou, você toma tal coisa, mas o senhor não viu meu pé. Não, mas é só tomar, porque é a mesma coisa. Enfim, são situações reais, situações da vida real. A gente está falando aqui nem um caso imaginário ou algo que a gente viu num filme. Então, simplesmente o tratamento não é o mesmo, independente de juramento, independente de qualquer coisa. O racismo, ele sobrepõe qualquer situação da vida real. Pode passar, por favor. E aí tem uma frase do Januário que ela diz muito sobre isso, que existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. E era pensando nisso que a gente precisaria desconstruir o nosso racismo, o nosso preconceito todos os dias. Quando eu brinco muito que eu saio de casa e já ligo meu negrômetro, e não é procurando situações racistas, mas é procurando onde não existem os negros nos espaços. É quando eu vou no shopping, por exemplo, e vejo que só tem um negro, antes tinha na segurança, agora já nem esse espaço a gente está conseguindo mais, mas na cozinha do shopping eu sei que tem, na cozinha das lanchonetes eu sei que tem, mas no atendimento não tem, de muitas lojas de grife, por exemplo, não tem. Então, se a gente não questionar, e quando eu falo que a gente tem que chamar vocês para a luta antirracista, e isso compete a todo mundo, sabe? Por que não tem uma negra nessa loja? Gostaria muito de ser atendido por uma pessoa negra, sabe? Porque essa luta não é só nossa enquanto movimento negro, essa luta é de todos nós, para que almejam a construção de uma sociedade melhor, igualitária, justa, digna, então, que nasceu para todos, né? Que vale para todos. Então, quando eu falo que essa desconstrução do racismo, esse enfrentamento é uma luta de todos nós, é porque todos devem fazer esse papel. Uma coisa sou eu, Alessandra Negra, ir lá cobrar. Uma coisa é vocês, brancos, né? Chegar e falar, poxa, por que não tem um negro aqui me atendendo? Vocês vão ver que o olhar e o espanto vai ser outro. Pode passar, por favor. Casos de racismo no Brasil. 61 consideram o racismo. Foi o que vocês colocaram aqui, que acreditam que o racismo existe. 2020, né? 56,3% de pretos e pardos e 75% mortos pela polícia. Então, essa conta não está batendo, né? Acho que alguma coisa não está certa. Então, se a gente tem esse número, né, esse de 2020, de 2021 já são 56,8%, né, e 75% mortos pela polícia, alguma coisa não está certa, gente. Pode passar, por favor. Os casos de racismo nas redes sociais.
tá? 2017, 12,12 mil. 2018, 16,6. 2019, 20.000,3. Sem computar 2020 e 2021, mas a gente já sabe que esse número já superou. Ou seja, é uma crescente, só vem aumentando, né? Nada diminuir. E cabe a nós, sabe, todos e todas, independente de cor da pele, ajudar a combater isso e não incentivar. Quando vê uma postagem lá, sabe, ajudar a desconstruir, porque tem o Desmond Tutu, ele fala muito isso. Se você se omite em situações de injustiça, você já escolheu o lado do opressor. Então, a ideia é que a gente nunca se omita, é que a gente justamente enfrente e ajude a fazer justiça. Pode passar, por favor. E aí, né, a gente está no movimento pós-George Floyd, né, toda aquela explosão que completou 1 ano, e a gente pergunta, essas vidas negras importam para quem? Só para nós negros ou para todos? Para todos. Que Para bom. todos, mas tem alguns que não apoiam. Muito bom. Para todos. Para todos, com certeza. Pode passar, por favor. Muito bom. Pensando nisso, no dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, nós pensamos justamente numa campanha sobre racismo não é mimimi. E aí nós fizemos essa campanha trazendo vários depoimentos, um pouco disso que eu falei aqui para vocês. A gente chamou a Stacy Chaves, que ela é assessora de políticas para a juventude, a Erika Mateus, que é assessora de políticas para LGBT, e o Fábio Marral, que é presidente do Conselho, do Conselho Municipal. E aí a gente fez essa live junto com o prefeito Edinho, trazendo as diversas formas do racismo e onde ele ocorre, né? Com a juventude, com a população LGBT, com a população em geral. E aí a gente fez alguns cards que ficou tramitando na página da prefeitura, e acreditem, pasmem, foram lá falar que racismo é mimimi. Mesmo que a campanha falasse ao contrário. Mas, né, vamos lá, pode passar, por favor, o próximo. E aí a gente trouxe dados reais, estatísticos, não inventados, né? Então, racismo não é mimimi. Um grande número de mulheres no Brasil dá queixa de dificuldades de acesso ao pré-natal, comentários constrangedores, ofensas até de negligenciamento no atendimento. E se comprovadamente a maioria das mulheres, 65,9%, submetida a algum tipo de violência obstétrica no Brasil, fosse preta ou parda, isso seria mimimi? Então, a campanha ela veio muito nesse foco, de mostrar dados, questionar, né, e aí já responder. Isso seria mimimi? Então, a gente questionou muito isso, né, mas, olha, o Otávio Simões está falando que a Stacy veio na minha casa, veio falar sobre os votos. E ela virá aqui na escola no dia 6 de junho, viu? Que bacana, a Stacy é muito bacana. E aí, então é isso, sabe? Pode passar o próximo, por favor. 27% dos homens e 32% de mulheres concluem ensino superior no Brasil, tá? Homens e mulheres. E se entre negros, apenas 9% de homens e 15% de mulheres negras concluem seu 3º grau, isso seria mimimi? Então, é um pouco isso que a gente sabe, que a gente tem que mostrar essa disparidade, lembrando sempre que somos 56,8% da população brasileira, gente. Então, esses números, na verdade, teriam que ser o inverso, né? Ocupar a representatividade em maior escala. E é isso que não acontece. Mas, vamos lá. Pode passar, por favor, Valéria. 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta, boa parte em plena pandemia do novo coronavírus. E se 73% dessas vítimas fossem mulheres negras, isso seria mimimi? Entendeu? Pode passar. Aí, entre agosto de 2009 e julho de 2010, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, até os 5 anos de idade, era de 15,2% de mortes por 1.000 nascidos vivos. O índice de 15,2% demonstra a mortalidade infantil entre brancas. E se somando mulheres pretas e pardas no mesmo período, essa taxa subisse para 45,7%. Isso seria mimimi? Então, é só para vocês verem a disparidade. Pode passar um pouco, mas a ideia dessa campanha do racismo na mimimi foi bem nessa linha, né? Pode passar. Eu vou deixar o material com vocês também, né? Já está aí, caso vocês queiram, né? Ale, só lembrando, Ale, que a gente tem 15 minutos, tá? Tá bom.
E aí a gente trouxe essa live que eu falei para vocês, a história de maio que não foram contadas, né? E aí essa live está maravilhosa, caso vocês queiram rever, vale muito a pena. Porque o professor Carlos traz, além de tudo, né, que está lá na live, histórias fantásticas, por exemplo, a cama king size, tudo que foi inventado na África num período onde ninguém, sabe, os inventores, a gente não tinha nem ideia, sabe, que todo mundo agrega que foi na Grécia, né, que tudo começou lá, e não, foi no continente africano, sabe, são coisas absurdamente maravilhosas e que precisam ser redescobertas, precisam ser recontadas. Por isso que a gente trouxe as histórias de Maia que não foram contadas através de cards, através de várias coisas, que aí a gente trouxe um pouco desses cards e a gente encerrou com a Semana da África, com o Dia da África, que é 25 de maio. A gente trouxe, inclusive, a primeira-dama de Cabo Verde, uma pessoa fantástica, que é a doutora Lígia, já virou amiga, fez convite para a gente ir para Cabo Verde, está tudo certo já, né? E o Júlio Portutê também, que foi um estudante da Unesp, meu amigo, uma pessoa maravilhosa, presidente da Câmara de Comércio de Guiné-Bissau, e fez o encerramento da live. Pode passar, por favor, as próximas, que a gente vai... essa é a doutora Lígia e o Júlio. E aí, sobre os grandes inventores. A gente trouxe um inventor por dia, porque são coisas que a gente usa no dia a dia e não sabe que foram pessoas negras que inventaram. E eu falo muito que se a gente tivesse a oportunidade, por exemplo, de saber que foram pessoas negras que tiveram essas invenções, a autoestima de uma criança e do jovem negro, principalmente no ambiente escolar, mudaria muito, né, se essa história tivesse sido contada. Pode passar, por favor. Por exemplo, o Garrett Morgan, ele teve a invenção do semáforo, da máscara de gás e do alisante de cabelo. Então, todos os dias a gente passa por um semáforo, sabe? E aí eu falo, para a criança negra, para o jovem negro, seria muito importante saber que aquele semáforo foi criado por um homem negro. E isso não é contado, né? Então, por isso que a gente trouxe, e esse projeto vai ser, né, vai ser todos os meses de maio, né, do 13 ao 25, para a gente fazer esse fechamento e trazer essas histórias desses inventores. Pode passar, por favor. A Janet Wright, ela fez a invenção da quimioterapia, gente. Vocês têm noção que a quimioterapia hoje só existe por causa de uma mulher negra? Então, assim, um tratamento riquíssimo, que salva tantas vidas, que cura tantas vidas, foi inventado por uma mulher negra, uma médica negra, entendeu? Vamos lá, pode passar, por favor. Richard Spike, ele teve a criação do câmbio automático, né? Então, assim, salva vidas também, né? O câmbio automático ajuda e facilita muito. Mas, além disso, ó, há patentes como a torneira da cerveja, que também salva... Não, brincando. Torneira da cerveja, sinais direcionais para automóveis, sistemas de freio para caminhões e ônibus e câmbio automático. Então, assim, são muitas invenções riquíssimas que vale a pena estar divulgando, principalmente para jovens, para se empoderar, sabe? Para quem não conhece, respeitar, e para quem já conhece, se empoderar. Pode passar, por favor. Thomas Martin, que inventou o extintor de incêndio, que salva vidas. Pode passar. William Purvis, que inventou a caneta, né? Aquela caneta foi aquela pincel lá atrás, lógico, mas que se aprimorou no que a gente usa no dia a dia. Então, assim, pode passar, são vários inventores. O videogame, na verdade, ele fez o console do videogame e aquele que dá o pause. Que se não fosse para pausar o videogame, quem queria lá pegar pipoca, quem queria ir ao banheiro na hora do jogo, enfim, sem dar pausa no videogame, não tem. E ele só foi reconhecido uma semana antes de morrer, sabe? Isso que é o que mais entristece. Ele ganhou um prêmio uma semana antes de morrer, depois de toda essa luta. E ele é o inventor do fliperama também, né? Então, principalmente para a juventude aí, ó, que é a chegada no fliperama, eu acho que esse nome tem poder. Pode passar, por favor. E aí, a identificador de chamada, gente, Shirley Jackson, se não fosse por ela, a gente não ia saber quem que está incomodando, se a gente tem a opção de desligar, sabe, de recusar uma chamada. Então, a questão do identificador de chamada é fundamental para todo mundo. Então, assim,
são coisas que essas histórias não foram contadas, por isso que a gente teve o prazer de trazer, sabe, de mostrar essas histórias, e trazer um mês de maio riquíssimo nesse sentido, porque e a nossa ideia, foi uma programação virtual, mas a nossa ideia era que tivesse estampado em todos os ônibus, sabe, pudesse ter banner na cidade de reconhecer essa história, porque a gente sabe que lá na ponta não chegou, mas a gente ainda não desistiu dessa ideia, vamos buscar apoio para poder divulgar essas histórias. Pode passar, por favor. E a Mary Brown, né, que fez o alarme domiciliar. Mais segurança que um alarme domiciliar, gente? A gente não tem, né? Pode passar, por favor. E olha aí, o Lewis Latimer, ele fez a lâmpada elétrica. Ele, na verdade, ele fez, não é que ele fez, ele teve a colaboração, que é aquele dispenser de dentro da lâmpada, né? Junto com o Thomas lá, mas ele fez enfim, teve uma ajuda lá com a lâmpada elétrica. Pode passar, por favor. E aí, para fechar com chave de ouro, a Jaqueline, que foi a que descobriu a questão do Covid, ela foi muito valorizada no início, né, que descobriu a sequência lá do Covid, graças a ela, né, a gente conseguiu muito imediatamente essa questão das vacinas e tudo que a gente está tendo hoje no enfrentamento ao Covid. Pode passar, por favor. Aí é o banner da África, né, que já tinha circulado antes. E aí, as dicas para que vocês sejam antirracistas, né? Porque a gente precisa de um enfrentamento diário, como eu disse, né? Do apoio, porque essa não nós não inventamos o racismo, nós, enquanto negros, não inventamos o racismo, não criamos ele sozinho, e precisamos dessa comunidade, desse apoio de todas e todos. E todes. Então, que seja uma luta contínua, que seja uma luta nossa, um comprometimento de pessoas que, se tiverem dúvida, né, estamos aqui à disposição para ajudar. Olha, de repente eu estou fazendo isso toda na mancada, qual que é o caminho? Vamos fazer juntos, vamos criar juntos, vamos construir juntos, porque eu entendo que só em rede, só coletivamente, a gente consegue seguir para uma sociedade justa, humanitária, de igualdade, não sei, acho que a gente não precisa ser iguais, mas a gente precisa aprender a respeitar a diversidade, essa pluralidade existente. Então, se for nessa linha, vamos construir juntos, estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem, quando precisarem. Eu acho que essa construção só vai fazer sentido, valer a pena, se for coletiva. Nossa, que linda! Pode passar, que aí tem o último, que é o nosso contato aqui da coordenadoria, para que vocês entrem em contato conosco. Não, tem do racismo sutil, mas esse aí é mais longo. Então, acho que fica mais para a gente dialogar agora, porque depois fica para uma outra parte esse daí. Tá. Pode ir para frente? Pode. Fica para uma outra situação, que é o que a gente não deve falar no dia a dia. Eu já falei um pouco. Sim. A coisa tá preta e tudo mais. Bom? Maravilhosa aula, espetacular. Vamos utilizar esse material, mas assim, com que propriedade, que espetáculo. Agradecemos imensamente. E assim, vamos aproveitar, meus jovens, aproveitar que a Alessandra está aqui e fazer as nossas colocações, os nossos questionamentos, que a gente gostaria de aproveitar e perguntar, né? Porque foi uma super aula da Alessandra, né? Maravilhosa, com que propriedade. Pode falar. Fico feliz. Precisávamos, parabéns, viu? E precisamos de mais uma live dessa, eu adorei. Viu? É bem... Fico à disposição, vamos marcar outra. Tem algum aluno que quer fazer alguma pergunta? Alguma aluna? Pode usar a palavra. Ô, professora. Não dá para ouvir. Ô, professora. Oi. Esse negócio de racismo, eu já sofri racismo já. É mesmo? E aí você falou para os seus pais, você reclamou, porque precisa tomar providência. Não pode deixar isso, não. Racismo é crime. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Eu falei para minha mãe já foi lá na escola e resolveu. Muito bom, muito bem. Tem que falar na escola, tem que falar para a gente.
porque é inadmissível a gente deixar que situações assim aconteçam. Nós estamos no século XXI, vocês são os jovens que vão nos representar no futuro e a gente precisa de uma sociedade melhor. E isso também se faz com reclamação. A gente não pode aceitar nenhuma situação de racismo, de maneira alguma. É isso. Jamais deixar passar, gente, qualquer situação. E aí, assim, independente de você ser branco, negro, se você vê uma situação de racismo, ajude a denunciar. É justamente isso que se faz uma pessoa incorporar a luta, encampar a luta antirracista. Se você está vendo uma situação que a pessoa está se sentindo constrangida, ajude a denunciar, sabe? Às vezes, na situação, ninguém está preparado para sofrer um ato de racismo, porque a pessoa pode não ter nenhum tipo de atitude na hora, ela vai ficar realmente muito chocada. Como eu disse, o racismo adoece, mas você pode ajudá-la na hora, sabe? Chama a polícia, sirva de testemunha, vá junto, ajude a denunciar, porque ninguém é obrigado a passar por isso, sabe? Esse constrangimento. E ninguém pode passar impune também por essa situação. Racismo é crime, tem que ser denunciado. Exatamente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Olha, não é uma pergunta, mas queria falar uma coisa. Para mim, racismo é, tipo, a pior coisa do mundo. Por quê? Por causa disso, negros podem ficar doentes e podem até pegar depressão. E depressão é coisa séria. E não pode ser feito isso. Racismo é pecado. E não pode. Tem que ser banido fora o racismo e os racistas. Tchau. É exatamente isso. E eu entendo muito o que o Marcelo traz, que ele demorou muito para se descobrir negro. Isso realmente acontece. Pela falta de informação, talvez ele tenha descoberto de uma maneira não muito boa, e isso choca. E se você quiser conversar sobre isso, Marcelo, também estou à disposição, viu? Aproveita, Marcelo. Certeza, aqui no corpo você vai se sentir mal, mas lá no céu, e tudo isso vai ter volta. Esperamos ter volta antes, né, Maria Júlia? Bem aqui na Terra, né? Hoje é antes. Tem vários levantando a mãozinha aí. Tem o Lucas, eu vi também a Nicole. Lucas, quer falar? Sim, professora. Eu só queria contar que a minha mãe foi desse tipo dentro da própria igreja, que como ela cuidava das crianças quando ela era jovem, ela via assim que tinha crianças que eram negras e crianças que eram brancas, e ela percebia que as outras jovens tinham uma certa diferença entre crianças brancas e crianças negras. E isso, assim, era realmente muito constrangedor. E as crianças, entre aspas, elas percebiam. E dentro da própria igreja, como o Lucas traz. Obrigada pelo depoimento, querido. Mais alguém? Professora, todos nós somos filhos de Deus. Tipo, quando você corta a massa vermelha e a massa verde, por dentro é a mesma coisa, né? Sim. Na lógica, por isso que tudo vai ter volta no céu. Aqui pode doer muito, mas lá no céu nada vai ter volta. Não dá como fugir. Gente, olha, estamos aqui finalizando, né? Uma pena, mas temos também tem a Alessandra, ela tem os compromissos dela, né? Tem as questões dela, e nós agradecemos imensamente, Alessandra, esse momento conosco, essa fala, sim, tão, infelizmente, ainda tão atual, né?
porque, assim, a gente deveria já ter vencido isso como sociedade, né? A sociedade mais igualitária, a sociedade humana, né? E não só no céu, né? A gente quer, assim, tá nessa luta, né? A gente sabe que tem a questão religiosa muito importante que a gente respeita, né? Mas a gente quer buscar agora, nesse momento, independente de ser preto, ser branco, ou qual a cor que for, como bem a menina colocou, né? Dentro é tudo igual, né? Nós somos todos seres humanos, e colocar, assim, o quão importante é essa questão da gente meio que se cuidar dessa questão que está estruturalizada na nossa sociedade e modificar tudo isso, e realmente agir, realmente falar e realmente apoiar, né, e combater esse racismo, que é uma coisa, assim, abominável, né, e a gente está vendo essa juventude aí já trabalhando, mas nós precisamos, como educadores, sempre estar falando, construindo. Então, nós vamos usar com muito carinho o seu material, e, assim, em outro momento, até trabalhar essa segunda parte da sua apresentação, se a gente tiver a possibilidade de ter um outro horário com você, para a gente trabalhar esse movimento, né, dentro do nosso projeto Respeito Não Tem Cor, Tem Consciência, para que a gente possa, assim, estar sempre conversando sobre esse tema e trabalhando isso com os nossos alunos, né, e caminhando juntos, né, nós adultos agora também, né, nesse movimento, né, mas quão importante é isso na formação do nosso jovem, né, agradecemos imensamente. A gratidão é muito minha, eu agradeço novamente a Cláudia pelo convite, viu, Cláudia? Fico à disposição em um outro momento que vocês precisarem, se a gente quiser dialogar, é o que eu falo muito, eu gosto realmente dessa troca necessária, e é o que eu falo, essa luta de todas, todos e todos nós, não fica restrito a pessoas do movimento negro, eu penso que se não for em rede, se não for coletivo, a gente nunca vai desconstruir o racismo, a gente nunca vai enfrentá-lo, muito pelo contrário, vai cada vez mais criar guetos, núcleos e sentimentos e argumentos que não encampam essa luta antirracista. E a gente precisa de aliados, né, de aliados que possam fortalecer a nossa história, a nossa luta, e sonhar cada vez mais, porque se não fosse por isso a gente não levantaria da cama, que um dia o racismo pode acabar no Brasil. Então, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente acorda, é por isso que a gente batalha, e na busca de cada vez mais de aliados, espero que desse grupo que participou hoje, as pessoas tenham essa consciência, possam ter plantado uma sementinha, e possam despertar, né, que a hora que vê situações semelhantes vão denunciar, vão alertar amigos, vizinhos, né, vão orientar outras pessoas, e que sejam multiplicadores mesmo, para que venham para essa luta antirracista, que não é fácil, mas que vale muito a pena, a gente pensar que é possível viver numa sociedade melhor. Muito obrigada mais uma vez, e a gente se despede aqui, deixando a ideia, deixando a frase do nosso projeto, que é respeito não tem cor, tem consciência, que nós possamos colocar a nossa consciência a serviço de uma sociedade melhor e mais justa. Muito obrigada, tenham todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana. Obrigada, Lê. Fiquem em paz. Obrigada. Muito grata. Tchau. Muito grata. Tchau, muito obrigada. Tchau, Luísa. Tchau. Tchau. Olha, eu vou pedir para abrir a câmera, a gente fazer uma foto aqui. Vamos ver. Peraí, deixa eu colocar aqui para a gente tirar uma foto. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma foto? Ó. Que lindo! Aí. Tudo bom. Feita a foto. Muito obrigada. Obrigada. Grata. Valeu. Obrigada a todos. Muito rico. Tchau, Obrigada. Fica com Deus todo mundo. Fica com Deus todo mundo. Tem. Muito legais. Muito legais. Eu vou dizer que E os crianças. nossos alunos do ensino Lê, parabéns nós também. somos fofos. Obrigada. Tem uns fofinhos, né? Obrigada. Oi?
Tchau.